Olá, bonitos e bonitas, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luana Ramos, professora de matemática, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre função quadrática. Mas hoje a gente vai concentrar a nossa energia em determinar a lei de formação da função a partir do seu gráfico. Então vem comigo, porque está começando mais um Cai no Vestibular. Quando o assunto é função quadrática, na verdade, quando o assunto é função, tem duas coisas que vêm imediatamente à nossa mente: a lei de formação que caracteriza aquela função e o tipo de gráfico que aquela função produz. Então, quando a gente fala de função quadrática, essa lei de formação, ela é da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A, B e C são os coeficientes, que são números reais quaisquer, e a única ressalva é que o A não pode ser igual a zero. Bom, o gráfico dessa função, ele sempre vai ter a forma de uma parábola. Isso provavelmente você já sabe, mas agora vamos refinar um pouquinho esse processo. Primeiro, vamos lembrar que a lei de formação dessa função pode ser escrita também em outro formato, que a gente vai chamar de forma fatorada. E essa forma fatorada, ela tem esse padrão aqui, ó. Y igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Esse A é o mesmo A lá do ax ao quadrado. E x1 e x2 são as raízes da função. Então, espera aí. Vamos dar uma organizada nessas informações. Primeira coisa, pessoal, o coeficiente A, ele é muito importante porque ele determina um aspecto muito importante da parábola, que é a sua concavidade. Toda vez que o A é positivo, essa concavidade está voltada para cima, e toda vez que o A é negativo, essa concavidade está voltada para baixo. Vamos lembrar que concavidade é sinônimo de abertura, beleza? Muito bom. Agora, essa parábola, esse gráfico da função quadrática, ele tem outros aspectos importantes também. Por exemplo, os pontos de interseção desse gráfico com os eixos coordenados. E aí vamos lembrar que a parábola sempre vai cortar o eixo y e essa interseção sempre vai acontecer no ponto de coordenadas 0C. Além disso, pessoal, em relação à interseção com o eixo x, a gente tem que olhar a situação com um pouco mais de cuidado. Vamos lembrar que nos pontos onde a parábola corta o eixo x, aparecem exatamente as raízes da função. A raiz é o valor de x para o qual o y vale zero. Então, para determinar as raízes, eu tenho que resolver uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E, claro, podemos usar e abusar da fórmula de Bhaskara, que diz que x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos lembrar que esse delta é o famoso b ao quadrado menos 4ac. Bom, e vamos lembrar também, pessoal, que dependendo do valor do delta, a gente pode ter três desfechos possíveis em relação às raízes e às interseções com o eixo x. Então, quando o delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais diferentes e, consequentemente, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. Agora, quando o delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais, o que na prática me dá um valor só. Então, a minha parábola, ela vai tangenciar o eixo x. Ela vai tocar o eixo x em um único ponto. E, finalmente, quando o delta for negativo, aí eu não vou ter raiz real e a minha parábola não vai cortar o eixo x. E o último ponto importante e que vai nos ajudar também a determinar a lei de formação é o vértice da parábola. E aí, pessoal, vamos lembrar que sobre o vértice a gente tem que saber basicamente duas coisas. Primeiro, que esse vértice é o ponto por onde passa o eixo de simetria da parábola. É um eixo que divide a parábola ao meio. Além disso, pessoal, no vértice, a função vai assumir o seu valor máximo
quando a concavidade estiver voltada para baixo, ou mínimo, quando a concavidade estiver voltada para cima. E, claro, não podemos esquecer que para determinar as coordenadas do vértice, a gente tem fórmula. A fórmula do x do vértice, que é o menos b sobre 2a, e a fórmula do y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Bom, mas agora você deve estar se perguntando como a gente vai usar essas informações para determinar a lei de formação a partir do gráfico. Então, agora, vamos ver como isso caiu no Enem. Bom, pessoal, vamos dar uma lidinha na nossa questão. Ó. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Bom, a palavra parabólicas certamente já nos remete à parábola e à função quadrática. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H indicada na figura 2? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui então, ó, na figura 2, tá? Deixa eu só pegar aqui a pontinha da minha caneta de volta, porque ela desapareceu. E aí a gente vai observar o seguinte, ó, que a gente tem aqui, de fato, uma figura na forma de parábola, tá? Mas a gente está sentindo falta de dois elementos importantes. Os eixos, né? Aonde está o eixo X e aonde está o eixo Y. A boa notícia é que quando eles não vêm já determinados na questão, a gente pode colocar os eixos aonde a gente quiser. Bom, claro que respeitando algumas características, por exemplo, o fato deles serem perpendiculares. Mas aqui, pessoal, o mais conveniente para o eixo X, é claro, é colocá-lo aqui, ó, no plano do chão. Então, essa linha aqui, que está na horizontal, ela vai representar o eixo X. Mas o mais importante mesmo é a escolha da posição do eixo Y. E aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Sempre que for possível colocar o eixo Y como eixo de simetria, ou seja, né, definir que o eixo Y vai dividir a parábola ao meio, faça isso porque vai te ajudar. Então, repara que nessa figura é bastante conveniente colocar o eixo Y nessa retinha aqui, ó, pessoal. Por quê? Repara, ó, que há uma simetria, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, essa reta, de fato, divide a minha figura ao meio. Bom, mas se o eixo Y é o eixo de simetria, tem algumas conclusões que eu posso tirar daí. Primeira conclusão, pessoal, é que esse ponto aqui, ó, onde a parábola está encontrando o eixo Y, ele é o vértice da parábola. Muito bom. Mas nesse ponto, ou nessa posição, como ele está em cima do eixo Y, eu só vou conseguir visualizar a coordenada Y. E essa coordenada Y é o que a gente chama de Y do vértice. Mas repara que esse ponto também é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. E esse ponto é o ponto de coordenadas 0C. Então, obviamente, pessoal, nesse desenho, o Y do vértice e o C são exatamente iguais. Aliás, pessoal, como o vértice está em cima do eixo Y, a coordenada X dele vale 0. Então, obviamente, nesse desenho, eu posso afirmar que o X do vértice é 0. Muito bom. Além disso, pessoal, eu estou vendo que a minha parábola corta o eixo X em dois pontos diferentes. Bom, obviamente, o delta, né, é um valor positivo para que eu tenha duas raízes reais diferentes, mas além disso, como o eixo Y está dividindo a parábola ao meio, eu posso garantir que as raízes são simétricas, ou seja, elas têm o mesmo módulo com o sinal contrário. E aqui, pessoal, pela figura, ó, dá para ver que uma das raízes é 5, porque é o tamanho, né, desse segmento aqui. Então, a outra raiz vai ser menos 5, que é o simétrico dele, beleza?
Bom, além disso, ó, eu estou vendo aqui também mais um ponto da parábola, que é o ponto ó, onde o x vale 4 e o y vale 3. Pronto, agora eu estou com total condições de encontrar a lei de formação dessa função. E aqui, turma, eu vou optar pela forma fatorada, até porque eu já conheço os valores de x1 e x2, menos 5 e mais 5. Bom, menos 5 vai virar mais, e a outra vai ficar menos 5. Se você quiser, ó, dá até para juntar isso aqui, ó, é um produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 5 é 25. Claro que se você não se lembrar do produto notável, você pode fazer distributiva também, que vai dar certo. E agora, pessoal, para determinar o valor do A, eu só vou substituir as coordenadas daquele outro ponto que a gente marcou, que era o ponto 4, 3. Então, ó, quando o y vale 3, o x vale 4. Bom, 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 25 dá menos 9. E esse menos 9, ele vai passar para o outro lado dividindo. 3 dividido por menos 9, bom, vai dar negativo, né? E 3 sobre 9 eu posso simplificar. Isso vira 1/3. Pessoal, agora está pronto, ó. Pega essa lei de formação aqui e só substitui o A pelo seu valor, que é menos 1/3. Aliás, vamos combinar que esse valor está bem coerente, né? Ele é negativo, que a concavidade da parábola está voltada para baixo. E aí, pessoal, ó, fazendo a distributiva, eu vou ter menos x ao quadrado sobre 3 mais 25/3, né? Porque menos vezes menos vai dar mais. Pessoal, repara que na nossa figura, o valor do y do vértice, que é igual ao valor do c, ele também é igual ao h, que é exatamente o que ele quer que você calcule, né? Essa distânciazinha aqui, ó, é o próprio h. Aqui eu tenho a lei de formação da função, o valor do c é o próprio valor do h. E o c, pessoal, ele está aqui, ó, é o termo independente, que vale 25/3. Então, esse é o valor da altura h e o gabarito é a letra D. Por hoje é só, pessoal. Mas, ó, não se esqueçam. Amanhã tem mais. Cai no vestibular. Um beijo. Tchau, tchau.